Boa noite, adolescentes. Eu sou Murilo, da Igreja Praia Grande. Eu sou Dudu, da Igreja Cubatão. Nós queremos fazer um convite. Esse convite é para você participar da melhor conferência de todos os tempos de adolescentes de Geração Santa. Então, vai ser melhor, hein? Não perde não. Já é hora de despertar. Jesus é o nosso. Amém, Jesus é o nosso Senhor. Jovens, estou aqui para convidar vocês para participar da conferência de jovens, assim como a conferência de adolescentes vai ocorrer online, a nossa conferência de jovens também. Então, essa conferência vai ser do dia 16 até o dia 19 desse mês agora, de julho. E durante os dias de semana, as mensagens serão somente de noite, por questão de jovens ainda estar trabalhando. E quando for no dia de final de semana, sábado e domingo, a mensagem vai ser de manhã, de tarde, durante o dia e à noite também. E é importante fazer a sua inscrição para poder participar da trilha que tem dentro do site que você se inscreve. E essa conferência de jovens é destinada para os jovens de 18 a 30 anos. Quem tiver mais de 30 anos pode se inscrever também, mas as mensagens são destinadas para nós dentro dessa faixa etária. E todos vocês estão convidados, se você ainda não fez sua inscrição, não deixe de fazer. Muito importante para a gente sentir essa esfera de conferência, né, que é tão legal para nós, tão importante. E os irmãos estão fazendo isso com muito carinho para nós. Deus é nosso Senhor. Para nossas forças, cheios de poder e de vigor, nos alcançar a volta do Senhor. Amém. Jesus é o Senhor. Estamos aqui, eu, o irmão Renato, o irmão Miguel, para louvar ao Senhor com um hino que é o S12, chama Senhor, consagro a Ti. Esse hino é maravilhoso, espero que esse hino toque muitos irmãos. Nós estamos muito tocados com esse hino aqui, né? É um hino que nos sensibiliza muito. Mas nós queremos iniciar com uma oração. Amém. Senhor, amém. Nós entregamos a Ti nossa vida, nós Te agradecemos, ó Senhor Jesus, em nos abençoar. Amém. Senhor, nós precisamos da Tua glória, da luz, da Sua luz. Amém. Senhor, vem nos iluminar, amém, iluminar nosso caminho. Sim. Queremos nos dar a nossa vida, Senhor, negar a nossa alma, amém, a nossa vida da alma para Te seguir. Amém. Senhor, nós queremos Te agradecer por essas ferramentas maravilhosas que o Senhor tem nos dado. Amém. Queremos também orar pelos irmãos, né? Que o Senhor venha proteger os irmãos desse vírus. Sim. Senhor, também orar pelos irmãos que estão enfermos. Amém. Venha cuidar, Senhor, não deixe que os irmãos se sintam só e nem que tenham medo, pois amém, o Senhor é o nosso vigor, a nossa segurança. Amém. Senhor Jesus, amém, também consola os irmãos que perderam seus entes queridos. Sim. Senhor, vem nos abençoar. Amém. Aleluia. Jesus amém, é o Senhor. Amém. Ó Senhor Jesus, amém. Senhor Jesus, o hino então é o S12. Diz assim: Senhor, consagro a Ti todo o meu ser. Senhor, consagro a Ti meu ser, pois tudo que tem vem de Ti. Amém. Pois tudo que sou e tudo que tenho vem de Ti. Senhor, ao Teu altar vou me achegar, esvaziar-me enfim. Em Tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão somente um servo em Tua casa, a obedecer o Teu querer. Aleluia! Glória a Deus! Amém! Senhor, consagro a Ti meu ser, pois tudo que sou vem
chegar, esvaziar-me enfim. Em tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão somente um servo em tua casa, a obedecer. Contemplar teu rosto a me sorrir, pois meu prazer, Jesus, em ti se encontra. Que alegria é te servir. Em tuas mãos a paz e segurança. Amo a ti, somente a ti, Senhor, consagro a ti. Ao teu altar vou me achegar, esvaziar-me enfim. Em tua luz eu vejo que sou nada, nada tenho a oferecer. Sou tão somente um servo em tua casa, a obedecer teu querer. Jesus, eu quero render-te louvor, nada mais hei de pedir. Em comunhão vou contemplar teu rosto a me sorrir, pois meu prazer, Jesus, em ti se encontra. Que alegria é te servir. Em tuas mãos a paz e segurança. Amo a ti, somente a ti. Aleluia! Glória a Deus, Senhor Jesus, nada mais hei de pedir. Amém. Senhor Jesus, Nossa, vou contemplar sua face a me sorrir. Amém. Senhor Jesus, aleluia, Nossa, Senhor pois Jesus. meu prazer, Jesus, Jesus, em ti se encontra. Amém. Em ti se encontra. A nossa alegria deve ser o Senhor, irmãos. Amém. O nosso prazer tem que ser o Senhor. Sim. Que alegria te servir. Amém. Em tuas mãos a paz e segurança. Eu amo a ti, Amém. somente a ti. Jesus, Nossa, amém, Jesus. aleluia. Jesus. Glória a Deus, Senhor, nos leva, Senhor, a Amém. tocar na tua realidade. Sim. Nos leva a te entregar todo o nosso ser completamente. Amém. Aleluia. Oh, Jesus. Senhor Jesus. Amém. O próximo hino é 196. 196. Aleluia. Senhor Jesus. Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém. Senhor, remove o véu. Faz tua luz eu ver. Amém. Que eu não me engane mais, mas tudo possa ver. Muito pouco sei de mim, me engano o coração, pois penso certo está em meu orgulho vão. Aleluia, amém. Senhor Jesus, que a tua luz da vida, a tua luz, a luz do tabernáculo, a luz do Santo dos Santos, Amém. Senhor, que a tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Amém. Eu rogo a ti, Senhor. Amém. Aleluia, Senhor Nossa, Jesus.
isolar, eu me desvio assim. Já quanto ao teu querer, não sei do teu valor, tocando meu rebelde sempre sou. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor. E quanto à igreja, então, o corpo faz viver, me dá revelação e mostra o teu saber. Desvenda-me, Senhor, faz tua luz eu ver, não mais me enganar, nem me desobedecer. Que tua luz da vida desvaneça as trevas, tornando tudo claro. Eu rogo a ti, Senhor, Senhor. Aleluia, amém. Graças a Deus. Oh, Senhor Jesus. Muito obrigado, Senhor. Amém. Que a tua luz da vida Amém. desvaneça. Boa noite, queridos irmãos. Nós vamos dar prosseguimento à revisão das mensagens semanais para os irmãos da região, para os irmãos das nossas cidades. E que Deus tenha misericórdia, como sempre, e possa nos usar para, ao revisarmos a mensagem possa ser uma mensagem viva, uma mensagem cheia de frescor, né? Uma mensagem cheia da presença de Deus, uma mensagem até mesmo cheia da unção de Deus, para que ao contatar a palavra de Deus, todos os nossos ouvintes possam ser agraciados com a presença de Deus, possam ser beneficiados com a presença de Deus por meio do seu falar, né, um falar atual, um falar profético, que por meio desse falar profético estejamos recebendo de Deus a direção para o nosso viver, o nosso andar, a vida da igreja. Antes de iniciarmos a mensagem, nós gostaríamos de pedir para os nossos amados irmãos poderem clicarem no joinha, né, que dessa forma, apreciando nessa forma a mensagem, o que acontece? Mais pessoas poderão ser alcançadas, né? E poderem também se inscrever no canal. Esse canal, a maioria dos irmãos provavelmente já está inscrita no canal. Mas se houver irmãos assistindo as mensagens e que ainda não estiverem inscritos, é muito importante se inscrever no canal. Também no seu aparelho, no seu smartphone, quando aparecer ali, inscrever-se. Aqueles que ainda não se inscreveram poderão clicar ali em cima dessa palavra inscrever-se e assim estarão se inscrevendo nesse canal do YouTube. Também nós pedimos para que os nossos amados irmãos possam ativar as notificações. Então, dessa forma, sempre estarão recebendo as palavras do Senhor, as novidades que foram apresentadas nesse canal do YouTube. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, cada um de vocês, com a mensagem de hoje. Pela misericórdia do Senhor, chegamos à mensagem 11, nessa sequência das mensagens que estão sendo revisadas. E essa mensagem corresponde
a semana 2 do alimento diário, né, as promessas de Deus. Então, você que tem acompanhado, você terá mais uma oportunidade de ganhar ainda mais da palavra do Senhor, né? Muitos já participaram da conferência, receberam a primeira vez, através da leitura do alimento diário, estão revisando e poderão agora acompanhar mais uma revisão. Então, com isso, é como nós estarmos digerindo um banquete que o Senhor proporciona para nós, né? Então, nós comemos, nos alimentamos pouco a pouco, até essa palavra ser constituída em nós e fazer parte de nós. E por meio dessa palavra, nós ganhamos uma visão celestial, temos uma visão global da vontade do Senhor. Até mesmo quando hoje eu estava revisando essa mensagem, para os irmãos terem uma ideia, uma mensagem tão rica, uma mensagem tão maravilhosa, né? E se apresenta como um mapa. E nós podemos até considerar, quando nós estamos em algum lugar desconhecido, um mapa ajuda muito, né? Então, muitas vezes o Senhor, Ele nos dá muito e nos dá também um mapa. E através do mapa nós nos situamos, nós nos localizamos, né? Se nós estivermos num lugar, por exemplo, numa mata, sem o mapa nós podemos até nos sentir perdidos, mas com o mapa nós facilmente nos localizamos, né? Hoje tem até recursos, né, como GPS, e tem o Google Maps, e tem também o Waze. Tudo isso nos auxilia a nós nos localizarmos, a nós chegarmos no destino, né? É maravilhoso. E vi também que é como uma planta, né? Uma planta de uma edificação. Então, quando nós vamos construir algo, né, tem os engenheiros, tem os arquitetos, né? Então, e desenham a planta, e aí então os construtores, eles têm como se guiar naquela planta, sabendo onde vão colocar os determinados materiais da construção, lançando os alicerces, as medidas, né? Tudo certo de acordo com a planta. Então isso o Senhor nos dá quando nós nos achegamos à palavra do Senhor. E essa mensagem, a mensagem 11, ela fala sobre isso. Ela nos dá a planta da edificação, ela nos dá um mapa para nós nos guiarmos, para nós chegarmos até o objetivo de Deus, conhecermos a vontade de Deus e poder seguir junto com os irmãos, né, até alcançar o objetivo. Então é uma mensagem maravilhosa, né? Nós podemos iniciar essa mensagem lendo o versículo de 2 Coríntios capítulo 2. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então nós ficamos muito impressionados nesses dias ao ver essa figura, né, que é a figura de um general, quando ele retorna vitorioso das suas batalhas. Então ele faz uma procissão, e nessa procissão ele exibe a sua vitória. E quando ele exibe essa vitória, ele tem muitos cativos que ele traz das batalhas que ele travou, e esses cativos vão desfilando nessa procissão, né? E há uns que vão ali apresentando um incensário, e vão, com esses incensários, vão manifestando ali um incenso. Então há um grupo de cativos que não se rendeu. Esses cativos estão desfilando, eles vão ser executados. Então, para esses cativos, o aroma daqueles incensários que estão junto ali naquele desfile, que é um grande evento de apresentação da vitória do general,
para os cativos que não se renderam e que estão acompanhando, seguindo essa procissão e que serão executados, o aroma do incenso é um aroma de morte, porque eles vão ser executados. E tem os cativos que estão acompanhando aquela procissão, aquele desfile, que se renderam espontaneamente. Para esses cativos que se renderam espontaneamente, o aroma é um aroma de vida para a vida, porque como eles se renderam, eles irão então viver, né? Então, mesmo sendo a vitória do general, mesmo sendo cativos, mas eles vão estar vivos, eles irão viver. Então, aquele aroma é um aroma de vida para a vida. Então, é muito interessante essa figura, por quê? Porque é o que aconteceu conosco, né? Nós nos rendemos ao Senhor Jesus. O Senhor Jesus é o general que está indo à frente, numa procissão triunfante. Ele triunfou na sua batalha. Ele triunfa na sua batalha. Ele ganhou as batalhas, né? E agora ele está exibindo a sua vitória na terra. E nós estamos seguindo essa procissão de exibição da vitória do Senhor Jesus como cativos. Porém, nós nos rendemos. Então, o aroma que nós exibimos, que nós estamos sentindo, é um aroma de vida, né? De vida para a vida, porque nós nos rendemos. Então, isso é interessante, nós estamos diante do Senhor, cantando, ó Senhor Jesus, louvando, ó Senhor Jesus, invocando, ó Senhor Jesus, né? Porque é um aroma de vida para a vida. Então, você não está contente de pertencer a esse general, de estar seguindo essa procissão com esse general, porque para você esse aroma é um aroma de vida. Então, nós podemos estar muito alegres. Vamos continuar lendo aqui. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto nos que são salvos, como nos que se perdem, né? Para com este cheiro de morte para a morte, para com aqueles aroma de vida para a vida. Quem, porém, é suficiente para estas coisas? Então, onde nós estivermos, nós precisamos manifestar a fragrância do bom perfume de Cristo, né? Então, isso também fala da pregação do Evangelho. Nós precisamos pregar o Evangelho. Onde estivermos, essa fragrância precisa ser exalada. Onde estivermos, nós precisamos manifestar a fragrância do conhecimento de Cristo, né? Alguns que não se renderem a Cristo serão executados. Para esses é um aroma de morte para morte. Mas para outros que se renderem, para outros que aceitarem e receberem o Senhor Jesus, essa fragrância é a fragrância de vida. Então precisamos continuamente estar pregando o Evangelho para manifestar essa fragrância, né? É a fragrância do bom perfume de Cristo. Louvado seja o Senhor. Nós gostaríamos agora de entrar no ponto da mensagem, que é o ministério da reconciliação. Graças ao Senhor. Antes de entrarmos, nós gostaríamos de ler com vocês, ler alguns versículos, aliás, de Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, versículos do 9 ao 11. Onde diz: logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, nesses versículos nos mostram que nós éramos inimigos de Deus. Nós estávamos vivendo em nossos delitos e pecados.
nós estávamos até mesmo mortos em nossos delitos e pecados. Nós éramos inimigos de Deus. Mas nós fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. E veja, como diz esse versículo 10, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Então, esta passagem da Bíblia dá a entender que a reconciliação, ela não é uma experiência única e de uma vez por todas. Ela dá a entender que a reconciliação é progressiva. A reconciliação é constante. Ou seja, nós não apenas nos reconciliamos com Deus uma vez por todas, mas nós nos reconciliamos diariamente. Dia a dia precisamos estar nos reconciliando, né? Então, hoje eu preciso me reconciliar com o Senhor. Amanhã eu preciso me reconciliar com o Senhor mais uma vez. Depois de amanhã e assim por diante. Precisamos estar sempre nos reconciliando com o Senhor. Essa reconciliação, ela se desenvolve. É uma reconciliação progressiva. Ela vai se desenvolvendo no decorrer do nosso andar cristão e do nosso viver cristão, né? É maravilhoso, né, que o Senhor nos reconciliou, né, consigo mesmo mediante a morte do seu Filho. Mas depois que nós nos reconciliamos com Deus, percebemos que nós temos coisas em nós que, apesar de já terem sido tratadas por Deus na cruz, o Senhor solucionou todos os problemas, mas de acordo com a experiência, nós temos ego, vida da alma, velho homem, natureza terrena. Então nós temos muitas vezes, como diz em outro trecho, né, o pecado que tenazmente nos assedia, né? Então é terrível, né, que nós precisamos estar sendo libertos diariamente de todos esses inimigos interiores, né? Quer estejam nos pensamentos, na mente, quer estejam nas emoções, né? Quer estejam na nossa vontade, né? E o Senhor vai nos libertando, o Senhor vai nos purificando, o Senhor vai nos santificando e o Senhor vai nos reconciliando dia a dia, né? Vamos ler também outra passagem. Vamos ler 1 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Me desculpe, 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18. 2 aos Coríntios, muito bom. Oh, Senhor Jesus. Senhor, abençoa e fala conosco, Senhor. Ó Senhor Jesus, eis aqui os teus servos. Muito bom. 2 Coríntios 5,18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Então, primeiramente, nós somos reconciliados, né, com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo. E não apenas fomos reconciliados, mas o Senhor requer algo de nós agora. Ele nos deu o ministério da reconciliação. Prosseguindo, a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Então nos deu o ministério da reconciliação e nos confiou também a palavra da reconciliação. Então, para Deus estar reconciliando as pessoas consigo mesmo, as pessoas que ainda não foram reconciliadas, as pessoas que ainda não foram alcançadas pelo Evangelho, ele precisa de mim e de você. Ele precisa da pregação do Evangelho, como vimos, né? Aqueles que estão na procissão triunfante, aqueles que estão exalando
e manifestando a fragrância do bom conhecimento de Cristo, né? Mostra que esses precisam estar pregando o Evangelho, a pregação do Evangelho. E esses que também receberam o ministério da reconciliação e a palavra da reconciliação precisam também estar anunciando, pregando o Evangelho para reconciliar as pessoas com Deus. Então nós temos a experiência de reconciliação e também precisamos ter a experiência de reconciliar outras pessoas com Deus. E para isso nós precisamos sempre pregar o Evangelho. Então nós vemos isso na figura da procissão triunfante de nosso general Jesus Cristo. E estamos vendo também agora no ministério da reconciliação que nós fomos reconciliados e agora precisamos também reconciliar as pessoas com Deus. E esse assunto da reconciliação, essa realidade, esse fato, essa verdade espiritual da reconciliação é retratada no Antigo Testamento, na visão do tabernáculo. Então, nós gostaríamos de gastar agora algum tempo mostrando na visão do tabernáculo essa questão da reconciliação, né? Então, nós temos aqui na página 24 do Alimento Diário, as promessas de Deus. Nós temos aqui um desenho, se vocês podem estar acompanhando aqui. E através desse desenho nós vamos explicar para você, né? Aqui está a planta do tabernáculo. O tabernáculo era o lugar de adoração no Antigo Testamento que Deus ordenou para Moisés construir, né? Deu a visão para ele no Monte Sinai, para que ele construísse o tabernáculo, para que através do tabernáculo o povo pudesse estar servindo ao Senhor, né? E também o Senhor pudesse estar junto com o povo, no Antigo Testamento, caminhando com o povo. E essa visão do tabernáculo, nós podemos ver muitos itens aqui que são itens simplesmente maravilhosos, né? Como diz um outro texto, né? Que o Senhor, né? Ele é maravilhoso, Ele é o conselheiro, Ele é o Deus forte, Ele é o Pai da eternidade, Ele é o príncipe da paz. Então, tudo isso que vem da palavra do Senhor é simplesmente maravilhoso. Nós estamos vendo aqui a figura do tabernáculo, a planta do tabernáculo, e nós temos três espaços aqui. Nós temos o ato exterior, nós temos o santo lugar e nós temos o santo dos santos, ou seja, o santíssimo lugar. Então, para cada um desses espaços há alguns utensílios. No ato exterior nós temos o altar do holocausto e a bacia de bronze. No santo lugar nós temos 3 utensílios. E nós temos a mesa dos pães da presença, nós temos o candelabro de ouro e o altar de incenso. Nós temos, no terceiro compartimento, nós temos a arca da aliança, né? E aqui, nessa parte central do tabernáculo, nós temos o santuário aqui, que é composto do santo lugar e o santo dos santos. Para esse santuário nós temos 5 colunas iniciais, onde há uma cortina, e essa cortina separava o ato exterior do santo lugar. E aqui entre o santo lugar e o santo dos santos nós temos 4 colunas, onde está um véu. Esse véu é o que separa o santo lugar do santíssimo lugar ou santo dos santos. Então nós gostaríamos de ver com vocês um pouco sobre cada um desses utensílios, né? Então isso fala muito conosco. Então eu gostaria até de mostrar para você a preciosidade de Deus, da sua palavra, das suas maravilhas, né? Então nós temos a experiência do serviço sacerdotal no Antigo Testamento, no tabernáculo.
muitos anos depois foi construído o templo. O templo é um progresso, um avanço do tabernáculo. E quando o Senhor Jesus veio, ele se referiu ao templo, né? Destruí esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Então ele estava se referindo não ao templo, mas estava se referindo ao seu corpo. Então naquele momento específico, o tabernáculo, a realidade do tabernáculo, o templo, a realidade do templo era o corpo do Senhor Jesus, que ele morreu e ressuscitou no 3º dia. E nós vemos depois que ele se tornou o cabeça. E para ele ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então a igreja é o corpo de Cristo. E Cristo é o cabeça. Então nós vemos que a igreja agora detém a realidade do tabernáculo, do templo e do corpo do Senhor Jesus. A igreja é o corpo místico do Senhor Jesus e o Senhor Jesus é o cabeça. A igreja é a casa de Deus. Então houve um avanço, um progresso para a igreja. E em Apocalipse nós vemos a Nova Jerusalém como a expressão final e máxima, a conclusão, a consumação final e máxima da obra de edificação de Deus. A Nova Jerusalém. Então é a habitação de Deus com o homem. Então, da igreja, então há um avanço para a Nova Jerusalém, que é a cidade santa. Se torna um único santíssimo lugar, um único santo dos santos, na presença de Deus. Lá não precisa da luz do sol, porque Cristo é a luz, né? Então é maravilhoso esse avanço, esse progresso na revelação. Por isso que eu falei para os irmãos, nós temos a planta e nós temos o mapa. E nós podemos ver isso tudo na figura do tabernáculo. Então no tabernáculo, vamos ver um pouco sobre as tábuas do tabernáculo. O tabernáculo, ele tem as tábuas no santuário, né? Vamos ver antes o ato exterior. No ato exterior, quando um israelita ele adentrava no ato exterior para ali ele se reconciliar com Deus, como nós estamos vendo, o ministério da reconciliação, né? E para isso precisa haver a pregação do evangelho. Então, quando um israelita, o ato exterior fala do mundo, é uma pessoa que está no mundo, mas ela vai se reconciliar com Deus. E isso no Antigo Testamento era um israelita que vinha se reconciliar. Então ali ele oferecia uma oferta, ele oferecia um sacrifício, né? E diz as Escrituras que o israelita precisava impor as mãos sobre a sua oferta, havendo uma identificação com a sua oferta, que era um animal. Podia ser um novilho, poderia ser um bode. Então, esse animal, esse novilho, o israelita impunha as mãos sobre ele e se identificava com o novilho. Então, o sacerdote que estava servindo ali, ele imolava o novilho, derramava o sangue. E depois ele esfolava, ele tirava a pele do animal. Depois ele cortava o animal em pedaços. E esses pedaços eram colocados em ordem sobre o altar. Esse altar do átrio é o altar do holocausto. Então ali havia fogo ali no altar do holocausto. E as partes do animal que foram cortadas eram colocadas ali sobre o altar. Então ali ele começava então a ser queimado, esse animal, as partes do animal era queimado sobre o altar e subia a fumaça, né, do animal que estava sendo oferecido sobre o altar, né, subia como uma fumaça e o animal ia se tornando cinzas. Então no plano humano o animal se transformava em cinza e no plano celestial, o animal se transformava num aroma, numa fumaça que subia essa fumaça para a satisfação de Deus. Deus então aspirava o suave cheiro
daquela oferta, daquele sacrifício, né? Então, com isso, apaziguava a ira de Deus. A ira de Deus era apaziguada e aquele israelita, então, com isso, ele se reconciliava com Deus, né? Então, aos olhos de Deus, o que acontecia com o animal, simbolicamente falando, é o que acontecia com o israelita, porque ele impôs as mãos sobre o animal. Então, era dessa forma que um israelita se reconciliava com Deus. E aí nós vemos, queridos irmãos, que esse altar do holocausto, né, era de madeira revestido de bronze. Bronze fala de julgamento. Então nós vemos que esse altar, ele demonstra, né, a primeira experiência com a redenção de Cristo. Essa redenção de Cristo é que nos reconciliou com Deus. Isso é maravilhoso, né? Quando você prega o evangelho para alguém, você fala do Senhor Jesus para alguém, você ora por alguém, você pode dizer, posso orar por você? E a pessoa aceita, aí você, na sequência, você diz para essa pessoa, você tem alguma necessidade que você gostaria que eu orasse por você? E essa pessoa fala, eu gostaria que você orasse por tal situação que eu venho passando, né? Aí você então ora por essa pessoa. E no momento que você está orando por essa pessoa vai recebendo a iluminação de Deus. Essa pessoa vai recebendo a infusão da paz de Deus. Essa pessoa vai recebendo a graça de Deus. Essa pessoa vai recebendo a vida de Deus. Essa pessoa vai se reconciliando com Deus. Então você vai exercendo um ministério de reconciliação. Você primeiramente foi reconciliado, mas agora você tem uma função. Você tem um ministério de reconciliar as pessoas com Deus. Aí você abençoa essa pessoa dessa forma, e aí você também pode oferecer uma palavra escrita para essa pessoa levar para sua casa, para essa pessoa poder ler, poder conhecer mais ainda da vontade de Deus para a vida dela. Veja que maravilha o Senhor está nos mostrando nessa figura do tabernáculo, né? Então aqui nós estamos vendo o altar de holocausto, né? Então é a experiência inicial com a redenção do Senhor Jesus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor nos encha de encargo, o Senhor nos encha de visão, de graça, e até o fogo do Senhor possa arder dentro de nós, para nós cooperarmos com o Senhor, porque a sua vinda está próxima. E Ele precisa que essa fragrância do seu conhecimento seja espalhada por todos os lugares, seja espalhada pelos bairros. Ele precisa que esse ministério de reconciliação seja exercido em todos os lugares, né? Em todos os bairros, de todas as cidades. E Ele conta comigo e com você. Você pode orar, oferecer um jornal. Você pode orar e oferecer um kit de livros. E o Senhor pode abençoar dessa pessoa adquirir esses livros, né? Adquirir um exemplar de um jornal. E aí ela, em casa, ela pode ler, ela pode conhecer a vontade de Deus para a vida dela. E ela pode avançar na reconciliação. É interessante nós notarmos que na procissão triunfante, para alguns o aroma era de morte. Para outros, o aroma era de vida. Mas, de qualquer forma, a fragrância precisava estar sendo manifestada em todo lugar. Então, quando nós contatamos as pessoas, nós não sabemos quem será salva. Nós não sabemos se essa pessoa que foi contactada ou alcançada, ela irá permanecer. Mas isso é a responsabilidade de Deus. Se essa pessoa permanecer, né? Porque esta é a vontade de Deus, né? E se essa pessoa não permanecer, Deus é responsável. O que Ele espera
espera é que nós possamos cooperar com o avanço, com o progresso do Evangelho, para que essa fragrância seja manifestada em todos os lugares, para que esse ministério da reconciliação, ele seja realmente exercido, esse ministério, em todos os lugares. E aí você vai falar, pois eu sou pequeno, mas eu sou novo, mas eu não consigo, mas eu tenho dificuldade. E aí você compreenderá que Deus está confiando a você esse ministério, e Deus também está confiando a você a suficiência para você levar adiante esse ministério. Louvado seja o Senhor, né? Então, isso nós vemos só no altar ali, o altar do holocausto. Mas depois tem a bacia de bronze, onde o sacerdote ele poderia se lavar na bacia de bronze com água. E também há versículo que diz, né? Tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, fostes santificados, fostes justificados, né? Em o nome do Senhor Jesus e no Espírito do vosso Deus. Então, nós também estamos sendo lavados no nome do Senhor Jesus, estamos sendo lavados no Espírito do nosso Deus, para nós podermos adentrar ao santo lugar, que é o segundo compartimento. E ali no santo lugar, nós podemos servir a Deus, servir ao nosso Deus. Para isso nós fomos criados, para servir ao nosso Deus. Nós vamos entender, nós vamos perceber, nós vamos ver que fomos criados para servir a Deus. Quando nos adentramos no santo lugar, a experiência do santo lugar, nós vemos então as tábuas desse santo lugar, as tábuas do santuário, que era o santo lugar e o santo dos santos. Ali nós temos 48 tábuas. As tábuas, elas tinham 10 côvados de altura, todas elas. E as tábuas tinham 1,5 côvado de largura, todas. Elas eram feitas de madeira de acácia, revestidas de ouro. Então, esse é um item que nós precisamos ver. Que um irmão pode ser muito capaz, extremamente capaz, mas ele tem 1,5 côvado. Ele precisa do complemento de outro irmão para estar servindo no santo lugar. Então, nós vemos que nós, independente da nossa capacidade, da nossa formação, né, e do nosso grau de escolaridade, vamos dizer assim, independente daquilo que aprendemos, né, ou da nossa tradição, nós precisamos dos irmãos. Nós não podemos servir a Deus se não tivermos um irmão conosco, nos completando. Então as tábuas eram de 1,5 côvado. Precisava de outra tábua de 1,5 côvado para fazer uma unidade completa. Nós precisamos do irmão, né? Nós precisamos das irmãs, né? Então uma irmã precisa de outra irmã. Um irmão precisa de outro irmão. Nós precisamos dos irmãos para servirmos a Deus. Olha que visão gloriosa, que nós não podemos servir a Deus isoladamente, né? Então, e aí nós vemos que era de madeira revestida de ouro. Quer dizer, nós temos a humanidade, a madeira fala da humanidade, mas só a humanidade não é suficiente para servirmos a Deus. Nós precisamos da humanidade com a divindade, que é representada pelo ouro. Então, outro item importante, nós precisamos da natureza divina nos revestindo. Nós precisamos da vida de Deus. Nós precisamos da divindade, né? Da vida celestial, da vida espiritual, para poder servir a Deus, junto com a nossa humanidade. Maravilhoso, né? E aí nós vemos que há cinco colunas.
Essas 5 colunas que tem uma cortina que está separando o ato exterior. O ato exterior fala do mundo e está separando o ato exterior do santo lugar. Essa cortina tem 5 colunas que estão segurando essa cortina. Essas 5 colunas falam dos ministros da nova aliança, né? Os ministros da nova aliança. Mas o que nós podemos aprender com essas colunas? As colunas, elas estão ali, elas estão representando os ministros, porque elas estão chamando as pessoas que estão no átrio exterior para adentrar ao santo lugar. Então, você tendo a experiência como uma coluna, você tendo a experiência como um ministro, você está chamando, venham, não fiquem na experiência inicial de redenção. Você pode estar muito contente com a experiência inicial de redenção. Você pode estar muito alegre com a experiência de redenção. Você está cantando, você está louvando, você está desfrutando. Mas você precisa avançar na sua experiência de reconciliação. Você precisa passar a servir no santo lugar. Aí você vai se deparar com uma outra esfera. Uma outra esfera onde você pode servir. Ali tem a mesa dos pães da presença, que simbolizam, né, a mesa do partir do pão, onde nós temos um pão e um cálice para nós celebrarmos o dia do Senhor, a morte do Senhor, a ressurreição do Senhor, com um pão e um cálice no dia do Senhor, né? Essa é a reunião do partir do pão, né? Onde nós nos lembramos do Senhor, nós praticamos a mesa do Senhor, celebramos a mesa do Senhor em memória do Senhor. Então essa mesa dos pães da presença representa as reuniões do partir do pão. Essa mesa dos pães da presença também representam as reuniões dos grupos familiares de cuidado e multiplicação. Então, quando você participa de uma reunião de grupo familiar, você tem o cuidado, você tem a multiplicação, você tem 12 pães ali, você tem a palavra como alimento, e aí você pode compartilhar o que você ganhou, você pode compartilhar a sua porção, você desfrutou, você ganhou e você também partilha o que você ganhou, você partilha o que você desfrutou com outros irmãos. Então você tem ali uma outra experiência, uma experiência de reunião de grupo familiar. E você, com isso, você vê que você está servindo numa atmosfera, você está servindo num ambiente coletivo. Esse ambiente coletivo, corporativo, é o ambiente da igreja. Então você serve no ambiente da igreja. Você passa a igrejar, né? E você tem com isso várias reuniões. Essa que nós estamos falando são representadas pela mesa dos pães da presença. Mas você tem também o candelabro. O candelabro de ouro é outro utensílio no santo lugar. E o sacerdote, ele, como que ele serve ali? Ele serve espevitando o morrão queimado. Então ele está observando no candelabro as lâmpadas. E quando surge o morrão queimado, a luz começa a diminuir. A luz da lâmpada começa a querer se apagar. Aí ele vai com a espevitadeira e aí ele corta o morrão queimado. Dessa forma volta de novo a luz. A luz volta a brilhar. Então é dessa forma que o sacerdote está servindo, né? E o candelabro de ouro, ele fala das reuniões ministeriais, onde há a palavra, né? Onde os sacerdotes, eles estão cultivando, eles estão cuidando, né, da palavra, da liberação das mensagens, né, da palavra profética, que é uma palavra atual, uma palavra que dá direção para o povo. E os sacerdotes estão cuidando disso, né? Esses ministros da reconciliação estão cuidando da palavra, nas reuniões onde há a palavra, o ensinamento, né? Onde tem também o ensinamento da verdade, onde tem
o apacentar, onde tem o pastorear, né, com o ensinamento do Senhor. Isso é algo maravilhoso, né? E depois nós temos também um altar, que é o altar de incenso, né? Esse altar de incenso, então, é onde o sacerdote oferece o incenso, e isso está representando as orações dos santos, né? E aí o sacerdote pode oferecer esse incenso para Deus, né? Isso fala dos ministros, né, da nova aliança, os ministros que estão levando o ministério de reconciliação, né, e está orando. Então fala de reunião de oração. E é interessante nós vermos alguns versículos com relação a isso. Apocalipse, capítulo 5, versículos 8 a 10. Vou localizar e ler para vocês. Apocalipse 5, 8 a 10. Onde diz: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Então, quando você ora a Deus, você está oferecendo esse incenso. Então, junto com a sua oração, precisa ter incenso. O incenso faz com que a sua oração suba diante de Deus, né? Já vi irmãos comentarem que a oração, às vezes, se nós não estivermos buscando e exercitando o Espírito, diz que as nossas orações não passam do teto. Então os irmãos estavam falando sobre isso, né? Aqui parece ter alguma coisa relacionada. Por quê? Porque precisa das orações ter incenso. Ou seja, quando nós oramos a Deus, precisa ter Cristo nas orações. Cristo é um incenso para que essas orações subam para Deus, né? Então, isso mostra que quando nós oramos, nós precisamos orar no Espírito. Nós precisamos orar em Espírito, com Espírito, para que o incenso, que é Cristo, seja adicionado às nossas orações, para que as nossas orações subam. Vamos continuar a ver o texto. E entoavam novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes. Então você faz parte desse reino, né? Você tem a realeza e você também é um sacerdote do Novo Testamento, porque, como diz aqui, que o Senhor comprou com seu sangue, né, os que procedem, comprou para Deus, né, os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdote. É um reino de sacerdote, reino sacerdotal, e reinarão sobre a terra, né? Maravilhoso. Muito bom, né? Agora vamos ver também Apocalipse capítulo 8, versículo 3. Apocalipse 8, 3 diz assim: Veio outro anjo e ficou de pé junto ao altar, com um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro que se acha diante do trono. Então aqui fica também claro que precisa do incenso ser oferecido, né, com as orações. Como diz, foi-lhe dado muito incenso para oferecê-lo com as orações. Então as orações precisam ter Cristo, né? As orações precisam ser feitas no Espírito, né? E assim as orações sobem para Deus, né? Para que Deus, ouvindo as orações, recebendo as orações, Deus possa se agradar, se tornar favorável. E Deus então, Ele abre as portas, Ele então realiza a sua vontade aqui na terra. Então, como Ele precisa da colaboração. Mas veja, todo esse ambiente, né? A mesa
dos pães da presença, o candelabro de ouro, o altar de incenso. Esses utensílios, eles falam das reuniões da igreja. Esses utensílios falam de você estar num estágio mais avançado de reconciliação. Você não permaneceu apenas no ato exterior, desfrutando ali da redenção. Você adentrou ao santo lugar. Então Deus, Ele espera que nós prossigamos com a nossa reconciliação, avançando para o viver da igreja. No viver da igreja precisamos uns dos outros e precisamos ter um viver de reuniões, né? Orando, participando das palavras, ouvindo as palavras, também cuidando das palavras, né? Precisamos também participar das reuniões do Partir do Pão e as reuniões de grupo familiar. Então, é tão importante isso, né? E aí os ministros, representados por essas colunas, eles estão chamando, eles estão convidando. Agora nós precisamos ver que tem ainda um estágio ainda mais avançado de reconciliação, né? E aí nós temos 4 colunas, onde há um véu, e esse véu ele separa o santo lugar do santíssimo lugar, ou Santo dos Santos. E ele, então, esse véu, ele é pendurado em 4 colunas. Então, é algo assim muito significativo, né? Vamos ver 2 aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20. Onde diz: de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aqui diz que somos embaixadores em nome de Cristo. Então, de ministros, nós precisamos prosseguir para embaixadores ser. E esses embaixadores são representados pelas colunas que seguram e sustentam o véu do Santíssimo Lugar. Esses embaixadores, eles estão chamando e eles estão até mesmo rogando, como diz aqui, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Eles estão rogando. É interessante porque eles não estão ordenando, eles não estão exigindo, eles estão rogando. É como se estivesse de joelho e como se estivesse pedindo, mansa e humildemente. Rogamos, reconciliai-vos com Deus. Eles estão pedindo, eles estão ali rogando. Por quê? Porque nós precisamos avançar do estágio de reconciliação, onde servimos no santo lugar, para o Santo dos Santos. E isso, amados irmãos, é onde o Senhor, Ele quer nos levar. Ele quer nos levar para esse estágio mais avançado, esse estágio mais adiantado de reconciliação. É a reconciliação total, plena, onde nós somos levados à presença de Deus no Santíssimo Lugar. Ali nós temos a Arca da Aliança. Em cima da Arca da Aliança tem a tampa, que é o propiciatório. Nesse propiciatório há 2 querubins que estão voltados um para a face do outro, olhando para a tampa, olhando para o propiciatório. E ali então, meus queridos irmãos, é onde nós temos a nossa reconciliação com Deus no estágio mais avançado. E precisamos passar então por esse véu. E esse véu, vamos ler aqui alguns versículos, né? Vamos ler Hebreus. O versículo de Hebreus, capítulo 9.
Hebreus capítulo 9, versículos 3 e 4. Onde diz: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. E no Novo Testamento fala que pertencia a um altar de ouro para o incenso. No Antigo Testamento, esse utensílio estava no santo lugar. Mas aqui no Novo Testamento, em Hebreus, fala que esse utensílio pertence ao Santíssimo Lugar. E a Arca da Aliança totalmente coberta de ouro. Então nós precisamos passar por este véu. Vamos ler Mateus capítulo 27 também. Versículo 51. Aqui fala da redenção. Por que hoje nós podemos passar por este véu? No Antigo Testamento nós não poderíamos. No Antigo Testamento não havia caminho ainda para o Santíssimo Lugar. Os sacerdotes poderiam servir no máximo no Santo Lugar. O sumo sacerdote poderia adentrar o Santíssimo Lugar uma vez ao ano e não sem sangue. Então, isso mostra que o caminho não estava aberto, mas nós vamos ver agora que a redenção do Senhor nos abriu um novo e vivo caminho. E nós precisamos apreciar essa redenção do Senhor. O que o Senhor realizou por nós. Vamos ver, capítulo 27, a partir do versículo 45, onde diz assim: desde a hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a terra. No Evangelho de Marcos, capítulo 15, versículo 25, diz: era a hora terceira quando o crucificaram. Então, de acordo com o Evangelho de Marcos, ele foi crucificado, nosso Senhor, na hora terceira. Corresponde às 9 horas da manhã. E desde a hora sexta até a hora nona, como diz em Mateus 27:45, houve trevas sobre toda a terra. Então ele ficou da hora terceira até a hora sexta, e ali as pessoas zombavam dele, ali as pessoas o ridicularizavam, as pessoas lhe falavam muitos impropérios, e ele sofreu muito para nos redimir. Realmente o preço que o Senhor pagou para nos resgatar foi altíssimo, e o Senhor pagou esse preço. O Senhor não mediu esforços para que hoje nós pudéssemos ser reconciliados com Deus, e agora nós precisamos também lembrar que precisamos reconciliar as pessoas com Deus. E o Senhor conta conosco para exercer esse ministério da reconciliação. Então, aqui fala o que ele passou para nos abrir esse caminho, para nos redimir. No versículo 46, por volta da hora nona, clamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E aqui foi a hora do seu maior sofrimento. Ele ficou ao todo 6 horas, da hora terceira até a hora sexta, sendo julgado pelos homens. E da hora sexta à hora nona, a hora sexta correspondendo ao meio-dia, que é a hora de maior claridade, diz que da hora sexta até a hora nona, houve trevas sobre toda a face da terra, escureceu tudo. Na hora que deveria ter maior claridade, escureceu tudo. E aí foi quando o Senhor clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Então foi a hora de maior dor, quando ele estava sendo julgado pelo Pai. Então o Pai olhou para o Filho e viu eu e você. Ele olhou para o Filho, viu todos os pecadores. Ele olhou para o Filho, viu todos os pecados do mundo. Ele olhou para o Filho e falou: não posso mais ficar ali, porque ele não podia estar próximo do pecado. Então o Filho, quando o Filho sentiu a ausência do Pai, então o Filho clamou: por que me desamparaste? Vejam o sofrimento, o grau de sofrimento que o Senhor passou para nos redimir. 47, o versículo 47. E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam:
ele chama por Elias, e logo um deles correu a buscar uma esponja, e tendo embebido em vinagre, e colocado na ponta de um caniço, deu-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: deixa, vejamos se Elias vem salvá-lo. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Agora, vamos ler o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo. O véu do santuário, este véu que separava o Santíssimo Lugar do Santo Lugar, foi rasgado de alto a baixo. Então, por causa da redenção, o Senhor então nos abriu um novo e vivo caminho pelo qual nós podemos adentrar no Santíssimo Lugar. Então, hoje é muito importante nós não ficarmos parados na experiência do ato exterior, no altar do holocausto e da bacia de bronze. Nós precisamos avançar para a experiência do santo lugar. E é importante nós não ficarmos parados na experiência de reconciliação no santo lugar. Precisamos avançar para a experiência de reconciliação no Santíssimo Lugar. O véu já foi rasgado. O Senhor já nos abriu um novo e vivo caminho. E agora nós podemos servir ao nosso Deus no Espírito. Louvado seja o nome do Senhor, né? E que bela história, amados irmãos. E hoje nós podemos praticar isso. Nós gostaríamos de ler para os irmãos, no alimento diário, o que o Senhor está realizando no nosso meio. E com isso, está mostrando para os irmãos a maneira de hoje estar contactando as pessoas. Nós poder adentrar no Espírito, porque o Senhor já nos abriu um novo e vivo caminho, e então levar a palavra da reconciliação para muitas pessoas. Nós podemos ver na página 37. Vejam que maravilha isso. Diz assim, de maneira prática, como podemos introduzir pessoas na esfera do tabernáculo. Hoje o Senhor nos deu algumas ferramentas preciosas para isso. Uma delas é a comportagem dinâmica. Então veja, quantas frentes o Senhor está hoje trabalhando no nosso meio para alcançar as pessoas, para alcançar o pecador, para que as pessoas possam ser reconciliadas com Deus. Então, uma dessas ferramentas é a comportagem dinâmica, que consiste em abordar as pessoas com a simples frase: posso orar por você? Muito bom. Enquanto os comportadores dinâmicos oram, o Espírito trabalha nessa pessoa, introduzindo-a no Espírito. Há vários testemunhos de pessoas que estavam com a intenção suicida, receberam oração e desistiram de seu intento, porque tiveram o encontro com o Senhor e se entregaram a Ele. Vamos ver. Outra ferramenta, na página 38, é o Expolivro, que é uma carreta adaptada para conter um acervo de livros espirituais, ambiente de palestras e outras atividades, que percorre as cidades levando vida às pessoas. Maravilhoso. Aí, no segundo parágrafo, a editora Árvore da Vida é outra importante ferramenta. Então temos aqui a editora Árvore da Vida, que não tem medido esforços para manter constante publicação de novos livros. A grande maioria das mensagens ministradas, tanto nas conferências internacionais como regionais, tem se tornado livros, atendendo a uma crescente demanda. Mais uma ferramenta. As cooperativas, em parceria com a editora, ajudam na tarefa de distribuir essas publicações em todas as regiões do Brasil. Muito bom, né? E aí nós temos também o programa de leitura Livro na Minha Mão, que tem feito chegar às pessoas os lançamentos de livros, as séries do Alimento Diário e o periódico mensal, o jornal Árvore da Vida. Vejamos ainda outras ferramentas. O portal do Instituto Vida para Todos, o IVPT, que é um meio digital de comunicação da obra do Senhor, tem desempenhado o papel fundamental de tornar acessível tudo o que tem ocorrido na obra.
Louvado seja o Senhor. Então nós vemos aqui várias ferramentas, né? Através do Instituto, e nesse portal podemos encontrar o 288 Worship, que produz música e faz chegar seu material às mídias sociais, vários cursos EAD, que é ensino à distância, tais como o Ministério das Mulheres, cuja finalidade é levar ao público, o público feminino, princípios espirituais e práticos para que sejam mais úteis ao Senhor, o MBI, que é o Ministério Bíblico Infantil, tem também o MBA, que é o Ministério Bíblico Adolescentes, e tem o MBJ, Ministério Bíblico Jovem, né? E tem também Capelania, que é para capacitar os que têm, entre outros encargos, né, para conhecer, Capelania, que é, dentre outros encargos, para conhecer, recomendamos que você visite o portal nesse endereço. Tá? Então está dizendo, capelania é para nós podermos adentrar em alguns lugares, algumas instituições. Então esse curso vai ajudar, vai orientar, vai capacitar a levar essa palavra em alguns lugares, algumas instituições. Então esse é o curso de capelania. Então é maravilhoso. Né? Todas essas ferramentas, hoje o Senhor está usando essas frentes para alcançar as pessoas, para que as pessoas sejam reconciliadas com Deus. E aí nós vemos, além dessas ferramentas, temos também o Centro de Aperfeiçoamento para a Propagação do Evangelho, o CEAP, né? E que tem como meta a formação de líderes e comportores dinâmicos. Temos também o Grupo Familiar de Cuidado e Multiplicação, desenvolvido pelas igrejas com o fim de acolher as pessoas e ajudá-las em seu viver cristão. O Avança Jovem, com princípios práticos para levar os jovens a viver a vida da igreja de maneira saudável e contagiante. E o Bucafé, ambiente acolhedor, onde os filhos de Deus podem desfrutar de um bom lanche e, sobretudo, de uma vasta literatura cristã. E tem também o Ministério de Riquezas Materiais, MRM, e os Sócios do Evangelho, que visam promover a captação de ofertas para suprir as inúmeras demandas da obra do Senhor em âmbito local e regional, entre outros, que tem também o Projeto Arca, né? Então, meus queridos e amados irmãos, tudo isso o Senhor tem realizado para que esse Ministério da Reconciliação, ele seja levado a cabo, ele alcance as pessoas em toda a terra e ele possa, assim, com isso, promover a edificação do corpo de Cristo. E tudo isso agora está disponível para você, né? E nós desejamos que Deus, então, possa abençoar você. Você sendo tocado, aí você pode cooperar em alguma dessas frentes, né? E você pode, então, exercer também o seu papel, o ministério da reconciliação. Amém? É maravilhoso, né? Então, hoje nós vamos ficando por aqui, né? Que Deus abençoe, né? Como já ouvi uma irmã dizendo, né? Assim, que jamais falte o óleo sobre a sua cabeça. Ela dizia assim, né? Sejam sempre alvas as tuas vestes, né? E jamais falte o óleo sobre a sua cabeça, né? Para que você conheça o que Deus tem confiado nas suas mãos, né? Avançar na reconciliação com Deus, avançar para o Espírito, viver e andar no Espírito e cooperar com o Senhor na propagação do Evangelho do Reino para a execução desse ministério, o ministério da reconciliação. Louvado seja o Senhor. Amém.